queridos alunos do 5º ano B da Escola Coronel Virgílio Távora. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa, né? Hoje, quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020, já estamos findando uma semana e também um mês, né? Já que nós temos aí o mês de novembro e já também finalizando o ano, né, gente? Bem, ontem foi feriado, dia do servidor público, nós não tivemos nossas aulas, né? Nossas aulas online, não tivemos nossa troca de conhecimentos, né? De dúvidas pelo WhatsApp, mas hoje nós temos uma aula de língua portuguesa que vai fazer também, assim como foi na última aula, vai fazer um estudo geral de descritores. Na terça-feira, nós estudamos o D18, D19 e D23. Hoje, nós iremos estudar o D24, D28 e D29, ok? Da mesma maneira, eu apresento o descritor e depois eu venho com um exemplo de como esse descritor pode vir, né? As questões, como elas podem vir cobrando esse descritor para vocês, tá certo? Então, vamos começar com o D24. Gente, o D24, ele diz o seguinte: reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos de um mesmo tema. O que é isso? Ele apresenta dois textos, geralmente, texto 1 e texto 2, eu acho que vocês já fizeram uma avaliação nesse sentido, né, que vem texto 1 e vem texto 2. Eles estão abordando o mesmo tema, certo? E você vai ter que fazer uma comparação de informações entre esses dois textos. Não é porque eles estão trazendo o mesmo tema que tem que falar igualmente a mesma coisa, né? Então, você precisa ler os dois textos e ser capaz de fazer uma comparação entre os dois textos. Então, esse descritor é isso, é você conseguir fazer comparação entre dois textos que trazem o mesmo tema, certo? Então, vamos ver aqui, gente, um exemplo, tá? Que eu trouxe para vocês, que é o seguinte. O exemplo, eu venho trazer aqui um texto 1, ok? O texto 1, ele tem aqui o título, Os Cerrados, tá? Texto 1, o título é Os Cerrados. Vamos lá? E quero que vocês façam a leitura junto comigo. Essas terras planas do Planalto Central escondem muitos riachos, rios e cachoeiras. Na verdade, o Cerrado é o berço das águas. Essas águas brotam das nascentes de brejos ou despencam de paredões de pedra. Em várias partes do Cerrado brasileiro, existem canyons, com cachoeiras de mais de 100 metros de altura. E aí você vê a fonte, né? Saldanha, Os Cerrados, Rio de Janeiro, é de Ouro 2000. E agora vamos para o texto 2. Os Pantanais. O homem pantaneiro é muito ligado à terra em que vive. Muitos moradores não pretendem sair da região, e não é para menos. Além das paisagens e do mais lindo pôr do sol do Brasil Central, o Pantanal é um santuário de animais selvagens. Um morador do Pantanal do rio Cuiabá, olhando para um bando de aves voando sobre veados e capivaras, exclamou: "O Pantanal parece com o mundo no primeiro dia da criação." E a gente vê a fonte também, Saldanha, Os Pantanais, Rio de Janeiro, é de Ouro, e aí foi em 1995. Agora vamos para a questão. Esses textos, eles são parecidos, né? Por que eles são parecidos? Porque eles falam sobre. Então, vamos ver qual assunto eles falam que tem em comum entre eles, que tanto é informação que tanto tem em um texto quanto tem em outro texto, tá? A. As belezas naturais do Brasil Central. B. Os animais que habitam os pantanais. C. Os problemas que afetam os cerrados. Ou D. Os rios e cachoeiras do Pantanal.
Veja que na D fala os rios e cachoeiras do Pantanal, mas apenas o texto 2 fala sobre o Pantanal, né? O texto 1 vai falar sobre o Cerrado. Então não tem como ser a D. Veja a C, os problemas que afetam os cerrados. Apenas o texto 1 fala sobre os cerrados, não os dois textos, né? Já o texto 2 só fala em Pantanal, então não tem como ser a C. Vamos ver a B, os animais que habitam os pantanais. Então, como eu falei, apenas o texto 2 fala sobre os pantanais. Lá no texto 1, as informações são a respeito do cerrado, né? Não é sobre o Pantanal. Então, não tem como. Também tem que ser sobre os dois textos, tem que estar nos dois textos. Então, também não pode ser a B. E a A diz as belezas naturais do Brasil Central. Vamos ver se ambos os textos, tanto o texto 1 quanto o texto 2, falam sobre o Brasil Central, tá? Veja que no texto 1 diz assim: essas terras planas do Planalto Central, certo? Então já fala, né, de ser Brasil Central. E no Pantanal, né, o texto dos Pantanais diz assim, onde é que nós temos essa informação? Pronto. Na linha 2, e do mais lindo pôr do sol do Brasil Central. Então, também fala em Brasil Central. Então, as belezas naturais do Brasil Central é o que mais se adequa aí à alternativa A nessa questão, tá? Agora, gente, nós iremos para outro descritor, que é o D28. Vamos lá. Eu vou apresentar aqui para vocês o D28, que ele vem dizer o quê? Reconhecer efeitos de humor e ironia, que nós inclusive já estudamos ele, né? Reconhecer efeito de humor e ironia é você geralmente estar presente em textos que tem sátira, em piadas, em anedotas, em tirinhas, em charges, que tem um tom de ironia e de humor. E você precisa ler, compreender o texto e ser capaz de identificar dentro desse texto onde está o humor do texto. E o que é isso? Onde está a graça do texto, que quando você lê, provoca risos, né? Provoca risos no leitor. Então, vamos ver aqui um exemplo. Vamos lá. O texto é o roubo. Um homem foi se confessar. Padre, roubei uma corda. Filho, disse o padre, isso não é um pecado muito grave. Mas, padre, havia uma vaquinha amarrada na corda. Agora vamos para a questão. Nesse texto, há traços de humor no seguinte trecho. Então, vê qual é a parte engraçada desse texto, né? Qual trecho do texto que a gente pode identificar que seja engraçado nesse caso, tá? Vamos lá. A. Um homem foi se confessar. Isso é engraçado? B. Padre, roubei uma corda. É engraçado a parte que ele diz isso? C. Isso não é um pecado muito grave. Também não vejo graça, né? Aí. A D. Mas, padre, havia uma vaquinha amarrada na corda. Aí sim provoca riso. Porque até então ele diz que roubou apenas uma corda, né? E aí o padre identifica como se não seja um pecado tão grave. Porém, o que havia na corda, né? Então, essa é a graça do texto, que havia uma vaquinha amarrada na corda. A alternativa seria a alternativa D. Agora, vamos ver como se enquadra um outro descritor que nós iremos estudar hoje, que é o D29, tá? O D29, ele vem trazer, gente, identificar os níveis de linguagem e ou marcas linguísticas que evidenciam o locutor, interlocutor e tal. Quando você consegue identificar o tipo de linguagem do texto, se é uma linguagem rural, uma linguagem científica, uma linguagem, né, caipira, como é a rural que eu falei, linguagem formal, culta, linguagem informal, coloquial, é uma linguagem de gíria. Então, tudo isso você precisa observar na sua leitura, para você ser capaz de conseguir identificar esse tipo de linguagem. Um texto, ele pode apresentar tipos de linguagem diferente, tá? Às vezes, um pequeno trecho do texto apresenta uma linguagem mais formal ou não, né? Às vezes, uma linguagem
mais específica de alguma coisa, uma linguagem mais técnica. Vamos ver aqui um exemplo que eu separei para vocês do D29. O texto é o seguinte: qual é a criatura viva mais antiga da Terra? É uma árvore milenar, a Pinus aristata, um pinheiro nativo dos Estados Unidos. Os cientistas já conseguiram determinar que essa vovó do mundo vegetal pode viver mais de 4.000 anos. O exemplar mais antigo, apelidado de Árvore Matusalém, uma referência ao personagem bíblico que teria vivido 969 anos, já soprou 4.768 velhinhas e segue firme e forte na Califórnia, em uma floresta a 4.000 metros de altitude, com pouca chuva e clima frio. Por incrível que pareça, esse ambiente hostil é um importante ingrediente na receita de longevidade da Pinus aristata, porque os ventos gelados desencorajaram a presença de insetos e previnem infestações de fungos e pragas. Outro segredo é que esse pinheiro usa praticamente toda a energia adquirida na fotossíntese para a sobrevivência e não para o crescimento. Com essa estratégia, a árvore aumenta apenas 0,02 centímetros por ano. E mesmo os troncos mais velhos não ultrapassam 18 metros de altura. Vamos lá, D29. Nesse texto, no trecho, então a gente não vai se atentar ao texto inteiro nesse caso, apenas ao trecho que está colocado na questão, que é uma árvore milenar, a Pinus aristata. Essa expressão destacada, Pinus aristata, ela é própria de que tipo de linguagem? É uma linguagem caipira, uma linguagem científica, uma linguagem informal ou uma linguagem jornalística? Gente, eu até já expliquei para vocês, né, que todo ser vivo tem um nome científico, né, que nós, seres humanos, é Homo sapiens. Então, nesse caso aí, essa árvore milenar, ela também tem esse nome científico, que é a Pinus aristata. Esse é o nome científico dessa planta. Então, essa linguagem, ela é própria de linguagem científica. Nesse caso, seria a alternativa B, certo? Então, vocês gostaram aí da gente estudar esses descritores? Eu espero que sim, que vocês tenham entendido como é que eles vêm abordados nas questões. Inclusive, eu montei uma atividade toda baseada nesses descritores, pequenininha. Porém, você precisa ter atenção nessa atividade de hoje, tá? Nas questões. E você vai me pedir no WhatsApp o PDF, tá? A atividade de hoje ela será em PDF. Então, eu aguardo você entrar em contato comigo me pedindo a atividade. E depois eu retorno, como você já sabe, com a correção. Bons estudos!